Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Inês Alfredo Gonga e a partir de agora, sempre que Deus permitir, estarei aqui com vocês a partilhar um pouco da palavra de Deus, a nos fortalecermos uns aos outros nesses tempos difíceis que nós temos passado. Então, sempre que Jesus permitir, eu estarei aqui a partilhar alguma coisa, a incentivar alguma coisa na nossa vida espiritual para continuarmos fortes e firmes com Deus, que a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida é estar com Deus. Então, para começar, esse é o primeiro vídeo do canal. Então, eu vou falar de uma coisa bem simples, uma coisa simples, mas muito relevante, que muitos de nós temos cometido, mas não temos percebido. A palavra de Deus diz que são as pequenas raposas que destragam uma grande lavoura, né? Então, tem certas coisas que nós cometemos na nossa vida que consideramos pequenininhas, mas são elas que dão cabo da nossa vida espiritual. Uma delas que eu tenho notado muito na nossa sociedade, né? Aqui em Angola e não só no mundo afora mesmo, é o fato das pessoas ficarem falando mal dos homens e mulheres de Deus. Tem muita gente que não tem temor nenhum de falar contra alguém que faz a obra de Deus. As pessoas sentem no direito de falar o que querem, o que quiserem, ou fazer críticas, julgamentos, condenar pessoas que servem a Deus sem nenhum temor a Deus. Mas isso aqui é uma coisa que nós devemos repensar muito quando nós fizemos esse tipo de julgamento, porque tem maldições que muita gente acarreta e não sabe o porquê. Tem muita gente que passa por coisas estranhas, dificuldades, que se pergunta, mas como é que está me acontecer isso? Mas pode ser porque lá atrás se levantam contra pessoas que servem a Deus, falam mal de homens de Deus, fazem coisas contra homens de Deus e mulheres que servem a Deus de verdade. É assim, nós não conhecemos a vida de ninguém, né? Não conhecemos a vida de várias dessas pessoas que nós vemos cá no YouTube, né? Pessoas que fazem vídeos pregando, exortando, nos ajudando na caminhada. Nós não conhecemos o dia a dia destas pessoas, nós não convivemos com elas, então não tem como nós aferir. Nós só sabemos que são filhos de Deus, são servos de Deus pelo que eles dizem, pelo que eles pregam, mas nós não estamos com eles no dia a dia para ver os frutos, porque a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, mas nós não vemos no dia a dia os frutos que eles produzem, nós só vemos o que eles nos mostram lá no YouTube ou no Facebook, onde eles fazem as suas lives, onde gravam os seus conteúdos, né? Então, o que eu quero dizer é o quê? Que nós não temos o direito de julgar ninguém, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Se você viu algum erro, alguma coisa errada num homem ou numa mulher de Deus, o que eu acho que deveria ser feito é que você simplesmente orar sobre isso e deixar passar, porque essa coisa de comentar de um jeito negativo, de você dizer que não, se dizia ser homem de Deus, afinal você não tem prova nenhuma, você não viu nada, não aconteceu nada, você não sabe da realidade, você não sabe a vida dessa pessoa, porque é certo que todos nós pecamos, não importa se seja um homem de Deus de longa data, não importa, é ser humano e nós todos estamos sujeitos a pecar. Então, se alguém cometeu algum erro, tem algumas coisas correndo no YouTube, no Facebook, sobre essa pessoa, sobre alguma coisa que ela fez, o que eu aconselho é que nós não sejamos essas pessoas, não sejamos as pessoas que vão lá também detonar, que vão lá dizer, é verdade, dizer que é homem de Deus, depois as pessoas vão lá, estragam, aumentam, só acrescentam no mal, né, que as pessoas estão a falar sobre essa pessoa. E nós devemos marcar a diferença, porque muita gente mesmo acarreta maldições através disso, porque nós podemos não cumprir a Bíblia na íntegra, mas a Bíblia certamente se cumpre no mundo de vírgula por vírgula. Não tem nenhuma palavra de Deus, numa vírgula sequer, que Deus não cumpra. Nós podemos não cumprir a Bíblia, mas ela realmente se cumpre sempre
no mundo, nas nossas vidas, vai se cumprir sempre. Não importa se você serve a Deus, não serve a Deus. Se você se levantar em juízo contra alguém que serve a Deus, você vai colher maldições, porque é isso que a Bíblia diz. É no livro de Números, no capítulo 12, né? Em Números, capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia nos conta a história de Miriam e Arão que falaram contra Moisés, que eles murmuraram contra Moisés, e Deus castigou Miriam. Miriam ficou leprosa. Ela ficou leprosa porque se levantou contra o homem de Deus. Porque muitas vezes é o quê? Nós queremos, sei lá, dar a nossa opinião, né? Vimos o que a pessoa fez, o pecado que ele cometeu. Está circulando na internet, por exemplo. O pastor X, a missionária X fez aquilo, fez Y. Então, o que nós logo pensamos já? Sei lá, principalmente se você não gosta muito dessa pessoa ou se tem alguma desavença com ele. E você vai já lá comentar, sim, é verdade, se fazer não sei o que, de homem de Deus, mas nós não sabemos o que essa pessoa está a passar. É como eu já disse, nós todos estamos sujeitos a pecar. Ele pode ser que caiu num pecado, mas por ser homem de Deus e conhecer o caminho, já se arrependeu e pediu perdão. Ou seja, com Deus ele já se acertou. Mas nós aqui na terra, que não entendemos nada, não sabemos de nada do que está a passar na vida do senhor ou da senhora, continuamos a detonar-lhe, condenar-lhe a tirar pedras. Então, Deus do céu vai ver, eles estão a falar do meu filho, né? Mas ele vai ver para o filho dele que já se arrependeu. Está ali, veja limpo. Mas você continua a detonar o filho alheio, a mulher de Deus, continua a detonar enquanto Deus já lhe perdoou. Então, olha, não tem como. Deus vai defender essa pessoa. Deus sempre defende os que lhe são justos, os que lhe servem, os que lhe temem. Ele vai defender essa pessoa. Então, não tem como. Você vai passar por alguma coisa, porque Deus não vai permitir que o nome do filho dele seja colocado na lama e enquanto você está ileso. Então, devemos ter muito cuidado com o que nós comentamos. Quando vemos coisas na internet sobre homens de Deus, sobre mulheres de Deus, porque fez, desfez, porque a internet também está cheio de mentiras, pessoas que só querem detonar, invejosos, coisas... porque pessoas mesmo, olha, de má intenção, o mundo está cheio. Então, tem muita gente que só quer detonar, muita gente que só quer falar mal dos servos de Deus. Nós, povos de Deus, somos muito atacados, porque não damos só com os seres humanos, né? Também tem a força oculta do inimigo que se levanta através de seres humanos disponíveis, que disponibilizam o coração para o inimigo usar contra nós. Então devemos ter muito cuidado a se levantar contra algum homem de Deus, mulher de Deus, a comentar sobre alguma coisa que nós vimos na internet sobre essa pessoa, porque nós não sabemos o que ela está a passar, o que ela está a viver. Pode ser que está a passar só por uma dificuldade, como todos nós passamos, por um pecado, por uma queda, mas que muito mais cedo do que a gente pensa, ele vai se levantar. Você está a lhe julgar, lhe condenar, a tirar pedras, mas ele já se arrependeu com Deus, já se redimiu, já está de pé de novo. É por isso que muitos homens de Deus ou mulheres de Deus que são mal faladas, você vê que eles não se importam muito com o que estão a dizer, porque a Bíblia diz, 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes também levantará. Então, se ele já está de pé, já está de novo com Deus, o importante é ele com Deus. Então, a sintonia dele com Deus está de novo no mesmo ritmo, do jeito que está acostumado, mas você está sempre aí a detonar, a tirar pedras, a condenar, a fazer. Isso não devemos fazer. É um conselho, um pequeno conselho que eu deixo aqui, para termos mais atenção quanto ao julgar, a falar contra pessoas que servem a Deus, porque certamente Deus vai sempre lhes defender, certamente Deus vai sempre se levantar em favor deles, principalmente os que não aparecem para rebater, para dizer que não, os que não aparecem para discutir, os que deixam Deus lhes defender. E realmente Deus lhes defende mesmo.
Então vamos mais prestar atenção quanto a isso, de falar mal dos que servem a Deus. Viu alguma coisa, ora sobre aquilo, se aprofunda sobre o assunto, descobre, porque a Bíblia diz que o que está oculto sempre aparece. Se ele é o mesmo um mentiroso, um charlatão, uma pessoa que não está a servir a Deus, mais cedo ou mais tarde isso vai, Deus, o próprio Deus vai revelar, isso vai se tornar público para toda a gente de maneira que ninguém vai conseguir mais esconder isso. Então não tem que ser nós a detonar, a destruir, a inventar mais coisas, a contribuir nas calúnias. Vamos parar mesmo com isso de falar mal de homens e mulheres de Deus e que é para o nosso bem, é mesmo para o nosso bem. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. E se você gostou, não se esqueça de subscrever aqui no canal, comentar. Vamos interagir a partir de agora. Creio em Deus que esse é o primeiro de muitos vídeos e a minha intenção aqui é só partilhar um pouquinho mais da palavra de Deus nesse mundo que eu chamo de ver nesses últimos tempos, então principalmente. Basicamente isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.